parte mais da frente. Começando com aquelas 3 Marias que são lá na ponta. Vocês são da mesma igreja, são de onde, por favor? Sou aqui da igreja do centro. Então vamos fazer o seguinte: os que são daqui da igreja dos irmãos, fiquem de pé, por favor. Que bom, quantos irmãos Deus colocou dentro da igreja dos irmãos? Que legal, isso é muito bom. Jóia, então já sabemos que vocês são da igreja dos irmãos. Agora temos mais algumas denominações aqui. Temos irmãos batistas no nosso meio nessa noite? Não temos irmãos batistas, a não ser que eles tenham sido arrebatados e aqui não sou. Temos irmãos da Assembleia de Deus conosco hoje. Que bom, minha irmã. Paz do Senhor para você, querido. Você é de que igreja Assembleia de Deus aqui no bairro, na cidade? Assembleia de Deus do Perdoador. Que bom, Deus abençoe a senhora e o seu povo ali. Presbiterianos nós também temos aqui, já vi que temos alguns presbiterianos. Por favor, os presbiterianos fiquem de pé também. Que bom aqui também ter vocês, pessoas queridas. De outras denominações mais aqui, porque se a gente for falar das denominações de Macapá, a gente não tem estudo hoje à noite. Mas de demais denominações que eu não consegui citar aqui, mas vocês fiquem de pé, por favor, vocês que são de outras denominações. Temos mais alguém aqui? Temos 2 moças ali. Vocês são de onde, querida? Igreja da Paz. Igreja da Paz. Que legal, lá é bom, ninguém briga, é a maior paz. Que bom ter vocês conosco. Deus abençoe. Escola Bíblica Dominical. Nunca teremos um diploma. Tive o privilégio de estar na casa do reverendo nessa noite, jantamos ali. Estávamos vendo com as histórias do pastor Benjamin. Depois ele conta as histórias para vocês de como ele comeu sabão um dia. Não foi ele, mas foi alguém que ele conhece. Como ele evangelizou, o outro evangelizou. Tanto tempo, tanto conhecimento. Mas o que a gente adquiriu, o pastor é bom, o senhor está certo. Os seminários nos dão um pouco mais de academia, mais de Bíblia que nos dá é a escola bíblica dominical. Mas nós nunca teremos um diploma. Contudo, a festa de formatura será eterna. Eu sou pernambucano de nascimento, casado com a filha de suíços, Priscila, que está ali, vai estar falando sobre o Gênesis. Lá em casa foi o encontro da rapadura com chocolate. E Deus me deu uma esposa querida que fez um trabalho de pesquisa exaustivo, forte, intenso, cerca de talvez aí uns 4 a 5 anos pesquisando para ensinar o livro do Gênesis. Na verdade, pastor, não são 50 capítulos. Estará saindo esse ano o livro dela sobre os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E vai ser material que não é por ser minha esposa, mas me diria, eu não sei se eu encontrei esse material ou em inglês, ou em alemão, ou em qualquer outra língua que trabalhe a criação e o criador dos nossos filhos. Nós temos ensinado o Gênesis muito mal, e nós precisamos, principalmente nesses dias de hoje, com tanto materialismo, com tanto evolucionismo, voltar e trazer a base do Deus Criador, que é o Deus mantenedor, que é o Deus sustentador, que é o Deus redentor, que é o Deus que cuida de nós. Então precisamos reforçar essa base. E eu acredito que se você, quando sair esse livro para a editora cristã evangélica, você o adquirir para a sua escola bíblica dominical, você terá material ali para 5, 6 meses ensinando a criação dos seus alunos. Vamos indicar alguns livros para vocês. Uma vez eu estive aqui em Macapá e eu entrei numa livraria evangélica. Mas foi interessante porque eu me lembro que eu passei por uma feira popular. E eu passei por uma feira popular bem no setor do misticismo. Tinha galhos de tudo, plantas de tudo, perfumes de tudo, incenso de tudo, óleo para tudo. E eu passei bem naquele meio, naquele local cheio, forte. Até que eu entrei na livraria evangélica. E quando eu entrei na livraria evangélica, eu vi de tudo, menos livro. Eu vi óleo para isso, óleo para aquilo, óleo para aquilo. Eu disse, moça, que diferença tem daqui de dentro para lá fora? Por favor, porque se lá fora for mais barato, eu vou comprar lá fora. Na livraria, mas tinha muito DVD, tinha muito CD, mas livro não tinha. Então eu disse, Priscila, eu vou começar a andar com livros, porque eu imagino como deve ser difícil para vocês prepararem algumas aulas, ou ensinarem algumas coisas, ou tratarem de alguns assuntos. Assim sendo, deixe-me rapidamente explicar para vocês alguns livros. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou 2 livrinhos muito
bons. Esse aqui temos muito pouco, porque estamos ainda testando, vendo. E agora o que é que eu faço? Desilusão amorosa. Meninos, meninas que se apaixonam, depois quebram a cara, estão aí com os seus 15, 16 anos, 14 anos. Mas eu diria para você que esse livro é essencial como prevenção. Ah, pastor, minha menina hoje está com 8 anos. Você piscou 3 vezes, ela vai estar com 18 anos. Então é importante que nós tenhamos uma prevenção, nós temos que trabalhar com a prevenção. Então você deve ter esse livrinho aqui para orientar seu filho, seu sobrinho, seus alunos sobre a importância de quando se apaixonar, como se apaixonar e por quem. Senão as pessoas vão sofrer bastante. Esse material é um material muito bom. Aqui está, e está acabando esse material, talvez vai demorar um pouco para ele ser refeito. O melhor material que eu já vi em português sobre pornografia tentando alcançar a mente de meninos e de meninas. E é impressionante como um estado como São Paulo, em que meninos de 9 anos já estão precisando de acompanhamento até mesmo psiquiátrico por causa da pornografia, pela facilidade que há em todo canto. Preventivamente também você deve trabalhar, não morda a isca, material para a sua casa, material para os seus alunos, já entrando ali com seus 8, 9, 10 anos, 11 anos, e você vai orientando aos pouquinhos, mas já orientando para esse mundo tão mau e tão cruel. Muitas meninas estão enveredando também pela pornografia. Então esse material aqui é também de bom conteúdo. Aqui tem 2 materiais da mesma autora. Se você é pai de meninas, mãe de meninas, aqui tem um bom livro. Mas também para meninos. 5 conversas que você deve ter com o seu filho, ou 5 conversas que você deve ter com a sua filha. Tenho viajado por esse país, tenho pregado por esse país, e uma das minhas preocupações, meus irmãos, é sobre a masculinidade dos meninos e a feminilidade das meninas. Eu não estou dizendo que eles vão fazer uma sequência de uma consequência homossexual, pode até ser que seja. Mas estou preocupado mesmo porque estou vendo, e você também está vendo, uma geração de meninos moles, meninos frouxos, meninos sem iniciativas. Olha, menino mole vai ser jovem mole, vai ser marido mole. Então, nesse aspecto, nós precisamos trabalhar também na prevenção. Pai, mãe que me escuta nessa noite, você deve ter esse livro. 5 conversas que você deve ter com o seu filho, 5 conversas que você deve ter com a sua filha. As meninas têm sido incentivadas a terem um corpo perfeito, cabelo perfeito, tudo perfeito. Que ideia mais demoníaca é essa? Muitas meninas estão entrando em crise. Moramos em São José dos Campos, perto da nossa cidade está Campinas, Vinhedo, e é chamado de o cinturão da anorexia no Brasil. Meninas estão se tornando cada vez mais e rapidamente anoréxicas. E não é difícil também encontrar já essa enfermidade e esse problema numa cidade como Macapá. Tem que ser tudo perfeito. Você tem que ser Miss Universal sempre. Mentiras que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Vocês que são jovens, vocês que são esposas jovens, mulheres jovens, vocês também têm essa obrigação de compartilhar a palavra e orientar as mocinhas, as meninas, para que elas não caiam nessas histórias demoníacas que estão por aí afora. Então aqui está, mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Os 2 últimos livros, eu não encontrei também em português, livro melhor para tratar, resgatar, orientar sobre a feminilidade do que este aqui. Feminilidade radical. Assim como as mulheres, os homens estão desorientados, as mulheres também estão desorientadas. Deus nos criou homens e mulheres. Deus nos criou como características masculinas homens, femininas mulheres. Os homens estão confusos na masculinidade. As mulheres estão desorientadas na feminilidade. Casamentos com problema, casamentos que virão com problema. Então aqui tem material também, quem sabe, para uma classe de escola bíblica dominical para adultos, onde as mulheres estudam esse livro, com os homens também masculinidade, porque precisamos abordar temas à luz da palavra de Deus. Material de primeira linha é esse. E por fim, nessa noite, eu queria também falar sobre este livro de Kevin DeYoung. Melhor livro em português que eu já vi sobre o assunto, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Eu não digo que você adquire esse livro e diz assim, agora eu vou ter aquele debate
debate com aquele professor que defende essa linha, aquela professora, aquele meu vizinho. Não estou dizendo que você compre, adquira, leia, para que você vença debates. Porque tem muita gente que está para lá de ideologia, já está em fanatismo. Eu estou dizendo que você leia esse livro para que você aumente, melhore e firme as suas convicções. Nós precisamos de convicções. A palavra de Deus nos fala de convicções sempre. São esses livros. Pastor, como posso pagar? Você pode pagar num plano excepcional. Você pode pagar até Jesus voltar. Essa é a informação que nós estamos falando aqui. Esses livros aqui nós adquirimos junto com as editoras, Fiel e etc. Então eles facilitam um pagamento em 2 vezes, 3 vezes. Você pode ver como fica, mas a intenção é que você tenha esse material, porque eu sei que dificilmente material como esse vai estar chegando facilmente aqui também em Macapá, lá em São Paulo também. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos estar nesta noite, nosso tema é refletindo sobre a importância da EBD, da Escola Bíblica Dominical, para o crescimento e também o fortalecimento da igreja local. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, um texto bem conhecido. Você já trabalhou com esse texto, já ouviu mensagens sobre esse texto, e eu queria destacar para onde vai a Escola Bíblica Dominical no aspecto dos seus alunos, se você temer ao Senhor e trabalhar para a sua glória, visando edificar vidas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Paulo já está aqui e a sua última carta, e ele não vai mais escrever, ele não vai mais sair da prisão, ele vai sair da prisão para ser decapitado. Ele já está num local muito frio. Ele pede que Timóteo providencie para que chegue até ele a capa e os livros. Paulo então escreve e registra a sua última carta. E nessa última carta ele tem o cuidado de dizer para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, tu porém permanece naquilo que, qual é o verbo? Aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, e essas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra que você tem aí em grego para infância é a palavra brefos, B-R-E-F-O-S, brefos. A palavra brefos é utilizada sim para crianças de peito, para crianças que mamam. Por isso nós temos um berçário, e quando fui secretário nacional da infância, uma das nossas oficinas era berçário é coisa séria. Berçário nem é dormitório de bebê e nem estacionamento de mãe. Berçário é coisa séria. E que desde a infância, grife isso na sua Bíblia, coloque de lado, brefos. Brefos é o correspondente de ensina a criança no caminho em que a criança deve andar. Está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. A palavra criança lá no ensina a criança é a palavra Naar, N-A-A-R. E a palavra Naar também é correspondente de criança pequena, criança de colo, criança que mama. É desde aí que a gente tem que estar ensinando. E Timóteo, tu aprendestes, diz aqui o texto do verso 14. A criança aprende sim. E a criança vai sendo inteirada. Agora tem que ter alguém, sabendo de quem aprendesse, e que desde brefos sabes as sagradas letras, que podem, essas sagradas letras, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Leiamos todos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Começou com a infância, começou com a criança, e esse bloco incentivando o ensino
incentivando a santa persistência do ensino, diz que o objetivo é tornar uma pessoa um homem maduro, uma pessoa madura, homem de Deus, mulher de Deus. E aqui diz que a pessoa deva ser perfeito no seu comportamento, no seu local de trabalho, no seu local de atividades e também totalmente habilitado para toda boa obra. Como a escola bíblica dominical, ela é formadora de vida, formadora de caráter. Quem estudou e aprendeu na escola bíblica dominical está bem na vida, está bem casado, pode não estar rico. Nosso objetivo aqui não é sermos ricos. O nosso objetivo aqui, segundo Isaías capítulo 43, versículo 7, é glorificar a Deus no que estivermos fazendo, no que estivermos realizando. Então, Charles Dickens, ele foi um autor que escreveu no final do século XIX. E lá na Sociedade de Londres, na Inglaterra, ele escreveu o seu livro famoso chamado Entre Duas Cidades. E Dickens então começa assim o seu livro e dizia: era o melhor de todos os tempos, era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, era a idade da insensatez, era a época da fé, era a época da descrença, foi a estação da luz, era a estação das trevas, era a primavera da esperança, era o inverno do desespero. Tínhamos tudo à nossa frente, não tínhamos nada à nossa frente. Em suma, era uma época onde tínhamos todo. Desculpe, José, espero que penso eu. Em suma, era uma época onde tínhamos todos os direitos para o bem e para o mal. Que dualismo terrível isso. Parece que ele está escrevendo hoje no Brasil. Parece que ele está escrevendo hoje em Macapá. Que grande oportunidade nós temos. Recursos, condições, possibilidades. Algumas de vocês e alguns de vocês são filhos de professoras, não só da rede pública, mas também na igreja, na escola bíblica dominical, em que um giz, muitas vezes, era algo raro sem encontrar. Uma sala de escola bíblica dominical virava quase que um local apertado e amontoado de crianças. Quantos recursos temos hoje, quantas possibilidades nós temos hoje. Louvo a Deus por vidas como a dos meus irmãos aqui, que providenciaram esse encontro nessa noite aqui. Mas também louvo a Deus por sua vida que veio para esse encontro aqui, porque quem veio para esse encontro acredita na escola bíblica dominical. Eu também dou graças a Deus pelos homens que estão aqui presentes. Fiquem de pé os homens que estão presentes, por favor. Eu fiz esse pedido lá em Pernambuco, o pessoal foi mais rápido, viu, gente? Por favor. Olha quantos homens presentes aqui nessa noite, gente. Deus seja louvado. Podem sentar, meus irmãos. Precisamos de homens do departamento infantil. Algumas irmãs aqui que estiveram no congresso da APEC lá comigo ouviram falar de que o lugar de homem é no departamento infantil. E nós precisamos de homens do departamento infantil para o ensino e para a ordem. Nós precisamos de vocês jovens, o cérebro de vocês fresquinhos ainda, para que vocês possam estar ensinando também a palavra de Deus. A vida, e disso nunca se esqueça, oferece apenas duas alternativas. Quais são? Crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. Irmãs e irmãos, se não ensinarmos certo, correto, a palavra de Deus, se desde a infância meninos e meninas não souberem das sagradas letras, e as sagradas letras que conduzem à sabedoria e à vida, eles poderão ir por aí, eles poderão se arrebentar, eles poderão quebrar a cara. E se tem uma coisa que o diabo rapidamente age, interfere e intervém, é quando o filho de crente vai para o mundo. Ele procura rapidamente destruir, ele procura rapidamente acabar. Ele procura desgraçar a vida de filhos e crentes que vão para o mundo. Agora, estamos nos aproximando de um final de semana. Vocês não têm ideia nas delegacias aqui de Macapá, como de fato vai ter menino, menina dando entrada em delegacia com seus 18, 19, 20 anos de idade, filhos de crentes. Eu trabalhei na FEMEN de São Paulo, lá na Celso Garcia. Quem lembra daquele programa jornalístico Aqui e Agora?
e vocês assistiam aqui agora e ficavam assustados ali, vendo helicóptero rondando por cima da FEBEM, eu estava vendo aquilo ao vivo, em cores e em 3D, viu, gente? Eu estava lá dentro daquela situação. Eu trabalhava com esportes naquela época, eu trabalhava com os atletas de Cristo, e nós conseguimos entrar na FEBEM e conseguimos fazer um trabalho na FEBEM, que foi um trabalho, graças a Deus, muito bem realizado e efetuado, e que trouxe frutos e resultados. Mas uma vez eu fui sair com um pelotão de garotos, com um grupo de rapazes de aproximadamente 16 anos de idade, 17 anos de idade. Eu trabalhava num setor que tinha 600 menores, os piores delinquentes do Brasil estavam presos ali. Eu saí com um local de treinamento com cerca de 100 deles. Então nós fizemos alguns estágios para esportes, eu fiquei com cerca de 40, eu fui fazer a chamada. Eu comecei a fazer a chamada dos garotos ali. Foi uma chamada mais ou menos assim: Ezequiel, Amós, Obadias, Malalael. Eu parei e disse aqui: quem aqui é filho de crente? Muita gente levantou a mão. Eu podia ter começado uma congregação naquele momento ali só com filhos de crente. Só não podia levantar dízimos e ofertas porque não chegaria. Filho de crente, quando vai para o mundo, o diabo age rapidamente. Agora, também não precisa chegar a tal estágio, mas pode seguir para a imoralidade, pode seguir para a perversidade, pode seguir para a mentira. O que tem de filhos de crentes dando trabalho nos colégios, o que tem de filhos de crentes cujos casamentos já estão acabados e arrasados antes do casamento. Agora, a escola bíblica dominical é preventiva. A escola bíblica dominical, ela tem essa grande oportunidade de nós irmos ensinando, e reforçando, e voltando, e tratando de novo, e trabalhando com vidas, e investindo em vidas. E assim, o nosso objetivo com esse lindo e santo recurso, você vai ter o incentivo de ter uma vida crucificada com Cristo, ou então, autodestruída sem Ele. Estou falando para um público aqui que, graças a Deus, ama a escola bíblica dominical. E eu não tenho dúvida de afirmar isso, que o que vocês sabem de Bíblia, vocês não aprenderam nos sermões, vocês aprenderam na escola bíblica dominical. Os sermões serviram para incentivo para a vida. Os sermões serviram para que vocês, de fato, aplicassem o ensinamento numa vida prática. E para isso também estão os sermões. Mas é tão bom quando o pastor diz assim: vamos abrir a Bíblia e tal o texto bíblico, e a gente escuta aquele farfalhar das Bíblias assim sendo abertas ali. É tão bom isso. Eu já quero rogar a vocês: parem com esse negócio de celular na igreja. Parem com esse negócio de trazer celular na igreja. É mais rápido, é mais prático. Eu também tenho a minha Bíblia no celular. Quando eu estou dentro de um ônibus, quando eu estou dentro de um trem, quando eu estou dentro de um avião, quando eu estou na fila de algum canto, eu estou ali, de algum local, eu estou ali conferindo as escrituras. Mas na igreja, nós devemos ter a Bíblia assim, aberta, o livro. Essa vantagem de nós termos a Bíblia, até nessa exposição em colunas, é muito boa. O pastor leu hoje à noite, foi lá em 2 Timóteo, eu não lembro bem aonde estava, foi naquela altura, foi mais ou menos aqui. Então você gravou a posição onde estava até a passagem que você leu. O celular na tela fria. Então, se você já traz o celular pai, se você já traz o celular mãe para a igreja, seu filho também vai aprender a trazer a Bíblia no celular, mas vai sair da Bíblia e ficar só com o celular. Eu estava pregando no Rio de Janeiro e foi interessante: vamos abrir a Bíblia. O pessoal tudo abriu, foi a bolsa. Mas meus irmãos, não parei para abrir a bolsa, parei para abrir a Bíblia. Os irmãos tudo assim com aquela cara de culpado santo. Aí eu disse: mas meus irmãos, no Rio de Janeiro, vocês, logo vocês, cariocas, porque lá no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o povo crente era conhecido como os Bíblias. Vocês sabiam disso? Eles eram chamados de os Bíblias. Ah, fulano é Bíblia, fulano é Bíblia, fulano é Bíblia. E eu disse: vocês são conhecidos aqui pelos Bíblias, não pelos celulares. Nós precisamos ser o povo do livro. É esse livro aqui que a gente lê, meus irmãos, que manuseia bem a palavra da verdade. O celular é um recurso, mas quando estamos em curso, nós temos a Bíblia aqui no papel. Ok? Vamos adiante, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 49. O Salmo 49 vai falar sobre o valor de uma vida. Se você é professor de escola bíblica dominical e se você não valorizar uma vida, saiba que o diabo vai dizer: opa, esse professor, essa professora não valoriza a vida. E assim, não valorizando a vida, esse menino
está em rota de possibilidade de cair nas minhas ciladas, de cair nas minhas armadilhas. Salmo 49, versículos 7 e 8. Ao irmão, a uma pessoa que seja, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Nós não podemos comprar a salvação, nem nossa, nem dos nossos filhos. Nós não podemos comprar a salvação das nossas crianças que Deus traz para serem nossas alunas e alunos. Mas se você perder de vista que uma alma é caríssima, que uma alma é preciosíssima, você não preparará bem as suas aulas, você não preparará bem o ambiente da sua sala, você não cuidará da escola bíblica dominical. E chega, gente, chega disso, chega de crente que vai dar aula em escola bíblica dominical, não abriu a lição, não preparou nada, nem deu uma olhada na revista, vai se trancar no banheiro da igreja 15 minutos antes de começar a escola dominical. Isso se chegar 15 minutos antes. E aí uma aula que nem você acredita na sua aula, quanto mais os seus alunos. Tenha como foco que a alma humana é caríssima. Tenha como foco de que aquele menino e aquela menina que Deus colocou na sua sala de aula é alguém que está dependendo de você, porque quem sabe o pai já largou, a mãe já largou, todo mundo já largou. A família pode até estar na igreja, mas não na fé. E aquele menino e aquela menina vai contar com você para aprender das Sagradas Letras. O verbo não é outro, o verbo não é ser informado, o verbo é aprender. E que desde a infância sabes as Sagradas Letras, porque aprendestes e com quem aprendestes. A maioria das mulheres que aqui estão, o ministério ainda é tão bonito e sempre será bonito também, feminino no ensino. Estou tentando regimentar homens para a escola bíblica dominical. Meu sonho, pastor Egon, é um dia fazer um congresso, departamento infantil, mulher não entra. Eu quero um dia chegar aqui com o senhor, pastor, e a gente está fazendo um congresso aqui, e vocês, mulheres, vão ficar do lado de fora, os diáconos não vão deixar vocês entrar. Vai ser um curso só para a escola dominical com homens, departamento infantil com homens. Eu sonho com esse congresso, minha esposa sabe disso, já faz uns 10 anos que eu estou falando disso. Eu sonho com um congresso, mulher não entra. Nem que eu faça esse congresso dentro de uma Kombi, mas eu vou fazer esse congresso. Mas, querido, querida, olhe para os seus alunos como vocês sendo a única ou a última esperança daquele menino antes das drogas, antes da prostituição, antes de algum malandro a levar ou levar para qualquer outra situação sexualmente terrível. Você, colocado por Deus para ensinar, não para entreter. No céu se entra alimentado da palavra e não de gelatina. Nós podemos ter gelatina, podemos oferecer um lanche, mas às vezes a gente se preocupa mais com o entretenimento, com esses detalhes, e não com ensinar a palavra. Que Deus te ajude e me ajude a ver os nossos alunos como almas caríssimas. João Calvino dizia algo fantástico. João Calvino dizia que para meninos e meninas, ou para quem não tem pai, ou para por um falecimento, ou por uma circunstância, ou por um abandono, para quem não tem pai, para quem não tem mãe, a igreja é pai, a igreja é mãe. Quantos meninos e meninas desse estado foram resgatados da prisão, das drogas, preventivamente, porque alguém passava na casa dele e dizia assim: vamos para a escola dominical comigo. Só ia ele, naquela família inteira. Que bênção é a escola bíblica dominical. Por isso que o inimigo está atacando tanto, para que ela seja fraca e enfraquecida. Agora já fomos melhores nisso. Já frequentamos melhor a escola bíblica dominical. Nós não atrasávamos para a escola bíblica dominical. Hoje, crente chega para a escola bíblica dominical no segundo do tríplice amém no final do culto. Isso é uma vergonha. Os nossos filhos têm visto isso. Valorizamos qualquer outra coisa, mas não valorizamos a escola bíblica dominical. Começa às 9 horas, a gente chega às 9 para as 10. Às 9 para as 11. Vocês já viram isso? Eu também vi isso. Mas me impressionou uma vez a seleção brasileira de futebol.
futebol ia jogar no Japão. E não sei se cerca de 20 e poucos dias antes a bilheteria abrir para comprar o ingresso do jogo. E para o jogo devia faltar uns 25 dias. O rapaz foi lá e armou uma barraca. O rapaz ficou ali dizendo: eu não saio daqui enquanto não conseguir o meu ingresso para chegar e assistir o jogo da seleção brasileira. Mas não fazem isso também com os shows de Justin Bieber? Não sei quanto tempo antes de abrir a bilheteria, não vão lá e acampam, não fazem isso? Vocês veem isso? Não sei, alguns deles que apareceram na televisão, mas outros por serem fãs, por não quererem perder. Pastor Egon, eu nunca vi nem na sua igreja, nem demais pastores que estão aqui presentes. Quantos pastores mais estão aqui nessa noite? Por favor, fiquem de pé. Tem um reverendo ali, que bom, reverendo. Você é de que igreja? Daqui também. Temos 2 pastores aqui, esse pastor que come sabão. E o irmão também ali, o irmão de que igreja? Deus abençoe você lá, meu querido, de coração. Precisamos também falar dos pastores, e eu louvo a Deus que vocês também estão aqui nessa noite. Mas eu nunca vi, e nem vocês pastores, vou usar aqui a igreja do pastor Egon e o pastor Egon, meu amigo, como exemplo. Eu nunca vi um pastor chegando aqui terça-feira de tarde, e uma irmãzinha ou um irmãozinho está armando uma barraca ali na frente da igreja. Já viu? E aí alguém vem entrevistar: o que você está fazendo aqui? Rapaz, domingo vai ter escola bíblica dominical. E quando aquelas portas se abrirem, eu quero ser o primeiro a chegar. Eu quero sentar no primeiro banco, não estou ninguém no primeiro banco. Estamos em crise, crentes sentam no último banco. Eu desconfio muito de quem senta no último banco. Mas nós não vemos isso. Nós não vemos mais aquele amor, aquele gosto pelo mundo e para o mundo. Eles fazem tudo isso e não atrasam. Mas para esse pão da Bíblia dominical, para a casa de Deus, para o culto de Deus, nós temos atrasados. Nós temos promovido essa crise. Nós temos trazido essa crise. E Deus veio, Deus sabe de tudo isso. E não adianta planejamento. E não adianta qualquer outra coisa. Não adianta trazer. Não adianta fazer. Não adianta acontecer. Não adianta pagar caro para que você tenha um coach, um treinador sobre escola bíblica dominical. Se você não colocar os seus joelhos diante de Deus no chão e disser assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho falhado com a sua casa e com a sua causa, você pode fazer o que você quiser. É o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar. Se ele realmente se arrepender, se ele orar, se ele me buscar, eu sararei. Diz a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que você conhece bem esse texto de cor. Mas vivemos sim tempos de crise. E temos muitas respostas, muitas perguntas. Por que o povo não vem? Por que o povo não quer? Que currículo usarmos? Nós temos muitas perguntas, mas nós temos poucas respostas. Mas nós temos de fato uma crise, e essa crise é mundial, porque as nossas igrejas se tornaram antropocêntricas e não cristocêntricas. Uma vez, o telefone estava já em evidência nos Estados Unidos, e aí telefonaram para a igreja, isso no começo do século XX, ali por volta de 1920, alguma coisa. Telefonaram para a igreja, a secretária atendeu o telefone. Essa igreja é a igreja que o presidente fulano dos Estados Unidos da América frequenta. Ele frequenta essa igreja batista? E a secretária falou: sim, o presidente frequenta aqui conosco, ele é professor da escola bíblica dominical. E ele vai estar aí domingo? Só ele eu não sei, mas Jesus vai estar. Nós temos tornado a igreja um centro de atividades, de diversões, de qualquer outra coisa. Nós temos perdido a reverência na casa de Deus. Nós temos perdido a noção da majestade de Deus. Tem muito crente vibrando com o filme Cabana. Nós estamos nos afastando da palavra de Deus. Nós já fomos melhores em Bíblia. Nós já abrimos a Bíblia, e quantas vezes nós participávamos de concursos bíblicos e nós sabíamos de vários versículos de cor. E o povo decorava a palavra de Deus. E o povo sabia da palavra de Deus. Mas hoje nós somos uma geração de analfabetos bíblicos. Nós não sabemos abrir a Bíblia. Se alguém der
está escrito: quem não chora não ama. Amém. Um pouco raso de Bíblia, nós já fomos melhores. Na minha Bíblia, eu coloquei nessas partes da frente que a gente escreve alguns versículos, alguns textos. Eu tenho uma Bíblia maior para meu uso, essa aqui é minha Bíblia para viagem. Eu coloquei lá: muito do que eu preciso aprender foi do que eu já esqueci. Eu tenho que retornar, eu tenho que retornar com amor às Escrituras sagradas. Tomei um propósito, comprei um caderno para de novo estudar o Evangelho de João e tomar nota, pegar um comentário, pegar um texto bíblico, fazer minhas reflexões. E eu peguei comentário de fulano, e fui pesquisando, e por graça de Deus, meus irmãos, fui preenchendo páginas e páginas e páginas desse caderno, só com: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava para Deus, estava face a face com Deus. Nada foi feito sem Ele, e tudo foi feito por Ele. Eu fui fazendo um exegese do texto de João, o Evangelho de João. Eu não consegui passar ainda no capítulo 4, mas dessa vez eu já preenchi várias páginas daquele caderno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus conforta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus nos mantém de pé e nos mantém na fé. Amém. Nós já fomos melhores de Bíblia. Agora, a crise é mundial, é mais fácil mudar, é mais fácil assim: já que os irmãos não vêm, vamos acabar. É mais fácil adequar. Não, vamos mudar o horário. Escola dominical, 5 minutes. Vocês aguentam 5 minutos de Bíblia? Então vai ser assim. Por isso que as nossas igrejas estão enfraquecidas. Mexem, mudam, as pessoas não vêm. Porque estamos procurando agradar a homens e não ao Senhor. Agora vejam aqui como está difícil em tempos pós-modernos. Pesquisa. A ONU resolveu fazer pesquisa em todo o mundo. Enviou carta ao representante de cada país com a pergunta: por favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Repito, por favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. A pesquisa foi um grande fracasso. Por quê? Todos os países europeus não entenderam o que era escassez. Os africanos não sabiam o que era alimento. Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era opinião. Os argentinos mal sabem o significado de por favor. Os norte-americanos nem imaginam o que significa resto do mundo. O Congresso brasileiro está até agora debatendo o que é honestamente. Se você for decidir os padrões da igreja, os princípios da igreja, as programações da igreja pelos homens, vocês não conseguirão. Vocês não precisam fazer programas centrados em homens. Vocês precisam ter duas coisas muito importantes. Anotem aí o que é que eu preciso ter. Eu preciso ter somente duas coisas. E são as duas coisas mais importantes para a igreja. Eu preciso ter princípios bíblicos. E eu preciso ter valores cristãos. Tudo que eu realmente ensinar tem que ter princípio bíblico. Assim diz o Senhor. Está escrito. Princípios bíblicos e valores cristãos. Quem tem que ser honrado, quem tem que ser valorizado é Jesus Cristo. E valorizar a vida cristã saindo daqui. Durante muito tempo na nossa igreja nós tínhamos uma faixa escrita assim: para quando terminar o culto, depois do tríplice amém, os irmãos se levantarem, saírem e lerem. E eles liam durante muito tempo. Atenção, você está entrando em campo missionário. Aprendemos aqui, debatemos aqui, mas uma escola bíblica dominical tem que ter princípios bíblicos. Está na palavra, é assim que a palavra diz, está ensinado, o Senhor é verdadeiro, é autêntico, revelou para a gente princípio bíblico. E valorizar de fato o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, a honra de Cristo, princípios bíblicos, valores cristãos. Nosso amigo Araújo, ele não suportou pressão de todos os lados, e você também sofre pressão, meu querido, minha querida, para dar uma aula, tem dificuldade.
Alguns de vocês, como o pastor falou, saíram do emprego correndo para vir para cá. Trouxeram alguma coisa de açaí para comer no meio do caminho. Fizeram isso. Alguns de vocês estão de pé desde muito cedo. Eu sei que vocês são heróis, e quem trabalha no reino de Deus está realmente fisicamente cansado, mas não desiste. São poucos e vão diminuindo. Você passa por pressões grandes. Araújo também passou uma pressão grande. Araújo, ele abriu um bar. Agora Araújo abriu um bar em Brasília, e olhe onde ele abriu o bar dele. E houve uma campanha firme. Araújo, aguenta firme, Araújo. Resiste, Araújo. O bar dele ficava em uma igreja. Deus é amor e o universal do reino de Deus. Sabe, está lá no meio, né? Bar do Araújo. Coitado do nosso amigo Araújo, não aguentou. Às vezes você também fica assim, cansado. Quando decidi colocar o meu nome à disposição para ser secretário nacional da infância, 2006, 2010, viajar por esse Brasil, foi porque realmente eu comecei a ouvir pessoas, principalmente as irmãs que cuidavam do departamento infantil, dizendo assim: pastor, esse é meu último ano. Pastor, não aguento mais. Pastor, não dá mais. Pastor, não aguento mais, eu não aguento mais. Meus irmãos, nós temos que fazer alguma coisa na nossa denominação e na de vocês, como estão fazendo aqui, parabéns. E que Deus multiplique encontros como estes. Nós precisamos reconhecer o professor, valorizar o professor, apoiar o professor e dizer para vocês: não desistam. Deus tem muita gente ainda para trazer para a IPB, ou para a IBD, melhor dizendo, na IPB, na Igreja dos Irmãos, nas demais denominações, para que tenhamos uma escola bíblica dominical forte e eficiente. Amém. Contem com apoiadores, e Deus tem os seus apoiadores. Contem com a APEC, contem com a Palavra da Vida, contem com diversas organizações que estão para servir a Igreja do Deus vivo. Não desistam nem desanimem, e que Deus use as suas vidas para que vocês entrem por esse estado adentro, repartindo com as pessoas o que vocês têm recebido. Um dos meus queridos amigos é o pastor Josimar Lima, lá do Acre. Realiza um dos grandes trabalhos pela APEC, lá no Acre. Faz um trabalho de formiga e de leão, e de gigante. E aquele servo de Deus muitas vezes vai levar material e dar cursos e oferecer cursos na Bolívia. E é assim que a gente tem que ser, e é assim que a gente tem que fazer. Eu combinei com o pastor nós darmos um intervalo de tempo, certo? Para a gente também aproveitar. Sei que estamos também em atividade de culto, mas também em atividade de curso, para que também tenha um tempo de intervalo. Mas antes de seguirmos com o intervalo e depois voltarmos, eu tenho mais coisa para conversar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e quem veio de mais longe fui eu aqui, então ninguém vai para casa cedo não. Mas já estava eu na Alemanha, fazendo meu curso na Alemanha. Eu fui fazer lá um curso na Alemanha sem falar nada de alemão na vida. Minha esposa falava alemão, não falava nada, ela me ajudou bastante, claro, mas lá fui eu fazer o curso. E quando a gente vai fazer um curso numa outra língua, a gente se torna analfabeto, porque não sabe nem ler nem escrever naquela língua. E falar com dificuldade é um ai mesmo. Mas lá fui eu tentar aprender o alemão. Estava num curso intensivo, não entendia nada, regência do verbo, os casos, e como vai, e como volta. Naquele dia estava perdido para mim, meus irmãos e meus irmãos. A professora colocava exercício na lousa, saía para tomar um café. Quando ela já ia voltando, que eu escutava os passos dela, eu já adiantava, já ia apagando tudo, porque estava tudo errado mesmo. E eu fui apagando, até que eu vi uma borracha. A borracha que tinha lá, tinha alguma coisa escrita nela. E eu disse: que borracha é essa? O que está escrito aqui? E eu olhei, não entendi. Aquele dia estava perdido Deus, deixei a aula para lá, fui traduzir a borracha. Escrevendo com lápis e borracha. No caderno. E sabe o que estava escrito naquela borracha? Ambes, Brumbes. Não era isso não, mas ela parecia com isso. Estava escrito na borracha: Ich verbrauche mich für dich. Não é a mesma coisa? Para quem não sabe o que é Ich verbrauche mich für dich, é a mesma coisa. Larguei ela para lá, fui traduzir a borracha. Aquela borracha era crente, convertida na Igreja dos Irmãos. Ich verbrauche mich für dich. Estava escrito: eu me gasto por ti. Eu parei e pensei: gente, quem está errando tudo aqui?
Jader. Quem está entrando em ação para Jader deixar de errar e passar a acertar? A borracha. Mas cada vez que ela estava entrando em ação, ela estava indo embora. Ela estava indo embora. Ela estava indo embora. Meus irmãos, vai embora aqui. Vai embora aqui. Vai embora, sola de sapato. Vai indo, vai indo, vai indo. Mas é melhor ser um crente borracha na mão de Deus, que Deus vai usar você para que pessoas deixem de errar e passem a acertar. Amém. Do que você seja um crente ferro. Que Deus nos ajude. Vamos ao intervalo, 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos, meus irmãos, e a gente já volta, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós amamos a escola bíblica dominical. Amém. O que já aprendemos dela, o que ela nos ajudou a formar a fé e o caráter, o que ela já nos ajudou a decidir pelo certo e a seguir princípios quando ninguém tinha princípio e a valorizar Cristo quando os valores eram mundanos. Nós queremos agradecer muito ao Senhor, porque homens e mulheres não desistiram da escola bíblica dominical naquele tempo e haviam as suas crises e dificuldades também. Obrigado por esse povo que chegou nessa noite aqui. Obrigado porque estamos todos aqui para aprender, reconhecer e agradecer. Amém. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. 10 minutos e você volta. A palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos. Oi? Agora no celular, agora está liberado o celular. Agora está liberado o celular. Até as irmãs podem ficar com o celular, com o celulite, não tem problema. Atos 23, versículo 11. Quem sabe você veio para esse encontro, meu irmão e minha irmã, dizendo assim, olha, vai ser o último. Eu vou, mas se Deus não falar comigo, eu já estou fora da escola bíblica dominical. Eu vou para esse encontro que os irmãos providenciaram, distribuíram cartazes, divulgaram. Mas se Deus não falar comigo, eu não dou nem aula mais no domingo. Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo, o servo do Senhor. Ah, minha irmã, meu irmão, você já se sentiu desanimado para trabalhos na igreja? Eu já. Já pensou em largar de tudo? Eu já. Já foi criticado, já foi visto com outros olhos, com as melhores das intenções que você tinha, mas quiseram prejudicar você? Eu já. Já se sentiu desanimado? Eu já. Mas quando eu vejo uma passagem como essa, eu digo, eu não estou sozinho, eu estou em excelente companhia. O apóstolo Paulo está comigo. Como Deus trata com desanimados, como Deus trata com desanimadas. O texto nos diz, na noite seguinte, que noite foi essa? Foi Paulo realmente quase sendo apedrejado, Paulo realmente quase sendo açoitado, Paulo tendo o ódio dos judeus, Paulo preso, Paulo volta para a cela, na noite seguinte, em que ele quase morre, ou lhe matam por raiva. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois o modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O grande apóstolo, o homem que tinha todos os dons, o homem que foi ao céu, desanimou. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo e com você. Agora, o que é importante é que Jesus se põe ao lado dele. Você viu no texto? Jesus vindo para o lado de Paulo. Jesus não ficou de cima para baixo, apontando para o seu apóstolo. Estou decepcionado com você, sujeito. Eu lhe dei tantos dons, lhe dei tanta capacidade, e você está desanimado, Paulo? O que é isso? Jesus não fez isso, meus irmãos. Jesus, um dos seus títulos divinos ele é conselheiro. Ele chega ao lado da gente. Jesus, naquela noite, se pôs ao lado de Paulo e disse, coragem. Nessa noite, nesse lugar, o que Deus está dizendo para você e para mim coragem. Amém. Amém. Não desanime. Amém.
Não desista, porque importa, e é importante, que do modo como você deu testemunho da minha pessoa aqui, que você vá até Roma. Primeira lição: Jesus nos acompanha mesmo quando estamos desanimados e chega perto da gente. Segunda lição: a sua palavra não é outra senão de coragem. Ele reconhece a dificuldade. Ele sabe que Paulo está sofrendo. Ele sabe que Paulo está preso. Ele não muda as circunstâncias em um mar de rosas. Na verdade, nem você nem eu nunca vimos um mar de rosas. Já vimos um mar de problema, um mar de contrariedade, um mar de dificuldade, um mar de oposições dentro da igreja mesmo. Até você e eu podemos cantar dentro da igreja: mestre, o mar se revolta, são os irmãos agitando aqui a situação. E você canta isso. O que importa é que você dê testemunho. Você lembra como eu terminei a minha parte antes de ter combinado com o irmão que voltasse à luz? Eu me gasto por ti. O importante, meus irmãos, é nós nos gastarmos pela causa certa e pelo Senhor da causa certa. O que acontece com Paulo aqui? Ele está na prisão. Do modo como me der testemunho a meu respeito, faça isso, persiga isso, tome isso como alvo. Eu quero testemunhar de Jesus Cristo. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho dentro da igreja. Tem muita gente precisando de conversão dentro da igreja. A pessoa que me levou a Cristo, Jorge Tais, dizia uma coisa muito certa: filho de crente muitas vezes cretino é. E ninguém nasce na igreja. No reino de Deus só existe algo que vale: nascer de novo. Todo filho de crente, todo filho de pastor, neto de pastor, de presbítero, precisa nascer de novo. E Deus nos quer dando testemunho para essa gente. A escola bíblica dominical, ela é evangelizadora. A escola bíblica dominical, ela é regeneradora também nas informações. A escola bíblica dominical, ela é transformadora. Tem muito menino e menina que deu certo na vida por causa da IBD. Tem muito menino e menina que hoje está no campo missionário, está servindo ao Senhor com alegria por causa da EBD. Não deixe de orar, não deixe de trabalhar. Naquela noite em que Jesus Cristo deu essa palavra de coragem para Paulo, a cadeia continuou a mesma. A situação muito difícil continuou a mesma. Mas Paulo não continuou o mesmo. Coragem. Eu encerro com uma história. Vocês lembram quando caiu o muro de Berlim? 1989, tem toda a mudança no panorama mundial, e as pessoas então agora do leste europeu, fechado para o Evangelho, totalmente cerrado para o Evangelho. Nós oramos muito pelo leste europeu. Oramos pelos crentes que estavam lá na Rússia, na Tchecoslováquia, na Romênia, que não podiam ter reuniões de oração. E quando cai o sistema comunista, agora todos aqueles países estão com muita fome da palavra de Deus. John MacArthur Jr. chegou a pregar na Rússia, em Moscou, em uma procura tão intensa que as pessoas vinham para ouvir, não cabia mais de gente, não cabia mais de gente. E depois que ele pregou, continuou-se a vir à frente gente pedindo perdão a Deus, consagrando sua vida a Deus, por mais de 6 horas indo à frente, em conversão e consagração. Olha que fome o leste europeu tinha da palavra de Deus. Mas quando foi ali pela década de 1960, a Rússia tinha ainda muitos crentes no interior do estado, crentes ali isolados, e a Rússia lançou um ataque, a Rússia comunista, para confiscar a Bíblia, tirar o livro do povo de Deus. E então eles disseram assim: todos os que tiverem Bíblia, ou entregam suas Bíblias ou serão presos, ou receberão processos. E entravam nas casas das pessoas, tiravam suas Bíblias e recolhiam aquelas Bíblias e levavam lá para um centro que diziam assim: nós vamos reciclar esse material todo, nós vamos triturar, nós vamos fazer novo papel e imprimir cartilha comunista, cartilha disso, cartilha aquilo, com a Bíblia de vocês nós vamos fazer isso. E eles recolheram
toneladas de Bíblia, metros quadrados, metros cúbicos de Bíblia, Bíblias que enchiam salões, e o povo de Deus ficou sem Bíblia durante muito tempo. Mas o povo de Deus sabia da Bíblia? Aqui. Sabia da Bíblia? Aqui. E continuava a se reunir. O irmão sabia do Salmo 1, a irmã sabia do Salmo 2, o irmão sabia do Salmo 3, o irmão sabia de João 1 de Có, o irmão sabia de Lucas tal, e você sabia de tal passagem. E eles iam citando a Bíblia, os outros iam complementando, e durante muito tempo os crentes se reuniam assim. Mas sabe aquele programa da reciclagem de Bíblias? Não deu em nada. Deixaram lá toneladas e toneladas de Bíblia, desde a década de 1960 para 70, para 80, 30 anos, e aquelas Bíblias lá, naqueles galpões. Quando cai o muro de Berlim, aí agora o povo está com fome de Bíblia. Aí um senhor disse assim: eu me lembro quando eu era adolescente, que guardaram toneladas e toneladas de Bíblia no local que fica em tal parte, e foram lá e tinha Bíblias, em russo, tudo pronto. Mas algumas delas, por causa de água, de frio, de alguma coisa assim, algumas estavam assim estragadas. Boa parte estava bem preservada e outra grande parte dava para ser recuperada com um serviço rápido de algum produto químico para poder recuperar as páginas. Tudo lá. E aí quiseram contratar um especialista dos Estados Unidos com a sua equipe para recuperar as Bíblias que estavam precisando de recuperação. Ficava uma fortuna. Mas tem aqui um doutor, ele é expert em recuperação de Bíblias nesse estado, de livros antigos. Ele ama livros antigos, só que tem uma coisa: ele era comunista, daqueles bem convictos, que odiava a palavra de Deus, não queria nada com a palavra de Deus. E ele disse: é para crente? É de Bíblia? Eu vou cobrar uma fortuna. E ele cobrou uma fortuna para fazer o serviço dele, para a equipe dele. Só que ele cobrou a fortuna em rublos, que não valia nada em relação a dólar. E foi até fácil pagar. E agora a equipe daquele homem começa a trabalhar, recuperando as Bíblias, recuperando os lotes, colando algumas páginas, fazendo de tudo para que o livro voltasse para a mão do povo. E agora ele começa a ver que o povo vem e recebe a Bíblia, e agora aquele vizinho que era um louco, bêbado, deixou de ser louco, deixou de ser bêbado. Foi isso, a Bíblia. E outro, e outro, e outro. E agora o impacto da palavra de Deus foi chegando para aquele povo, os vizinhos dele, e ele ficou impressionado com aquilo. Ele vai passando e ele vê entre um lote várias Bíblias, mas tem uma Bíblia tão bonita que ele para e diz assim: mas que Bíblia bonita é essa? Que encapamento bonito é esse? Ah, essa Bíblia aqui, ela é muito antiga, esse livro aqui é muito antigo. Como ele amava livros, como ele era especialista em livros, ele disse: eu vou levar isso aqui para mim. E colocou na bolsa dele aquele livro, aquela Bíblia, que ele pegou no meio de milhares de milhares. O que acontece é que ele, ouvindo que um mudou, o outro mudou, e alguém disse assim: leia o Evangelho de João, rapaz, você vai ver só. Um dia ele estava tão triste, tão triste, tão triste, pegou a Bíblia e foi lá e abriu, procurou o Evangelho de João e começou a ler o capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele foi lendo o capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho, ele considera aqueles noivos. Capítulo 3, ele tem uma conversa com Nicodemos espetacular, tocante. Capítulo 4, ele fica tão impressionado com a bondade de Jesus em falar com aquela mulher samaritana, oferecendo uma água que jamais a pessoa que daquela água bebesse ia ter sede. E ele vai lendo, quando ele vai chegando ali no capítulo 8, é que Jesus Cristo disse que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Como Jesus Cristo teve consideração por aquela pecadora que todo mundo estava acusando, ele não aguenta mais, ele cai de joelhos e diz assim: Deus, se o Senhor enviou Jesus, como está escrito aqui, para salvar pecadores, então tenha misericórdia de mim, eu preciso da sua salvação. De joelhos, ele ora e entrega o coração para Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas a história não parou aí. Que livro aquele? Que encadernação aquela? Que coisa linda aquela Bíblia que ele tinha tão antiga. Ele fez saber de quem era. Aí ele abriu, na primeira página, estava escrito, e era a Bíblia da avó dele. E a avó dele tinha uma lista de oração. E colocaram bem ali: e Deus, tenha misericórdia do meu neto que nasceu nesse dia e se revele a ele. Amém. Esse é o nosso grande Deus, que quando quer salvar,
salva pecadores. E você vai ter o privilégio de fazer parte desta salvação de pecadores. A alma humana é caríssima, nós não podemos pagar por ela, mas quem podia pagou. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. E nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. E agora? Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos do só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Mais uma vez. Unidos iremos andar. Amém. Duas palavras de oração. Uma irmã e um irmão vão estar orando. Deus falou com você, para você também orar conosco. Você vai se colocar de pé e vai orar em claro, alto e bom som. E a igreja vai responder com amém. Amanhã, pastor, começamos que horas? Que horas está?